Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade e do Grupo GELCO, Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Hoje, nós vamos estar estudando o capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, da segunda parte do Livro dos Médiuns. Mas antes, como de costume, vamos fazer uma leitura, a nossa harmonização e depois a nossa prece inicial. Então, nós vamos estar fazendo uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, do médium Chico Xavier. A lição de hoje é o capítulo 17, que é Por Cristo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta, disse Paulo. Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse o seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos ocorre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele, e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que, então, o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos atacam de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos na terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor, e deve colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. E assim, querido amigo Jesus, querido Pai Deus, queridos amigos espirituais, agradecemos a oportunidade de mais um estudo, de podermos estarmos aqui trocando conhecimentos sobre essa doutrina, sobre teus ensinamentos, que tanto nos fortalecem, que tanto nos envolvem em paz, em harmonia, que possamos buscar, querido irmão Jesus, através dos teus ensinamentos, a nossa mudança íntima, a nossa reforma íntima, que possamos, através dos teus ensinos, fazermos um pouquinho a cada dia da nossa melhora íntima, a cada dia buscarmos melhorarmos naquilo que ainda temos dificuldade, naquilo que ainda sabemos que precisamos melhorar, que possamos, querido irmão Jesus, envolver nessa prece todos os nossos amigos que estão junto a nós nessa jornada de aprendizado, a todos aqueles que por algum motivo não poderão participar, que possamos envolver, querido Mestre Jesus, todos aqueles que por algum motivo passam por algum sofrimento, passam por alguma aflição, que eles sintam-se abraçados, acalentados pelo teu amor, pelo teu carinho, por essas vibrações que emanamos aqui nesse momento. Agradecemos por essa oportunidade, querido irmão Jesus, queridos amigos espirituais, e que possamos ter uma noite de estudo com muita paz, tranquilidade e harmonia. Que assim seja, graças a Deus.
Então, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Sérgio antes, né? Para a Glória, para a Silvia Lanes, para o Vinícius Faria, para a Gisele Fagundes, para o Nilton Pereira, para o Tiago Trigo, para o Alessandro Souza, para a Giane, para a Rita Maria, para a Esther Risuto, para a Aline Amorim, para a Ana Cláudia Tito e para o DJ Rafael. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E a gente vai dar início ao nosso estudo com o nosso amigo Sérgio. Boa noite, queridos irmãos. Como sempre, é uma alegria muito grande estarmos juntos, né? Essa equipe aqui, que toda segunda-feira estamos juntos, ver esses rostinhos bonitos assim, isso nos traz muita alegria. Esses irmãos que estão aí dando boa noite, compartilhando com a gente os comentários, isso é um momento de muita alegria. Tem um pouquinho de apreensão, né? Porque nós, como já falamos, nós não somos professores, mas a gente pede ajuda aos bons espíritos para que a gente possa, em harmonia, em união com vocês, né, com o pensamento de vocês, e nós aprendermos juntos mais um pouquinho desse estudo maravilhoso que é do Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos falar da teoria das manifestações físicas. Interessante, nós já falamos um pouco sobre isso, né? Só que hoje nós vamos... a doutrina espírita, Allan Kardec tem essa didática, né? De trazer o ensinamento aos poucos e está sempre relembrando e aprofundando aos poucos para que a gente possa assimilar melhor o estudo. Então, hoje, nessa teoria das manifestações físicas, nós vamos aprofundar mais um pouquinho nesse ensinamento, nesse estudo, para a gente entender como que se dá essa manifestação física. Então, nós já sabemos que nós temos as manifestações físicas, mas que essas manifestações físicas, se falando, né, de espiritismo, de fenômeno espírita, principalmente das mesas girantes, né, que se destacou aqui na época, das batidas, dos ruídos, das mesas se comunicarem, né? Nós sabemos também que tem as manifestações inteligentes, que por trás dessa manifestação física existe uma inteligência que é de um espírito, né? Então, nós já estudamos e já falamos sobre isso. Então, é importante sempre guardar essas coisas, como o Humberto falou, né, no estudo passado, que a gente tem que guardar algumas coisas, porque isso cada vez o estudo vai se aprofundando um pouquinho mais, mas nada que seja difícil demais também, não é nada demais, mas que a gente vai assimilando e que vai facilitando o nosso aprendizado, o nosso estudo aqui da doutrina espírita. Então, no nosso universo, existem 3 princípios. Primeiro, Deus, que é acima de tudo, né, de todas as coisas, é o espírito e matéria. Então, nós temos 3 princípios. Vamos guardar isso para sempre. Deus, que é acima de tudo, o espírito, do quais nós somos espíritos, né? Encarnados, mas somos espíritos, e matéria, que é essa matéria palpável, né? E a matéria, como diz falou o nosso irmão Humberto, o perispírito, que é uma matéria semimaterial, né? Mas não deixa de ser matéria. Então, o que não é Deus, o que não é espírito, é matéria. Então, já ficou... Isso é importante a gente entender, porque a gente entendendo essas coisas, a gente vai começar a entender melhor como se dá as manifestações. Que logo em seguida a Luciana já vai entrar de sola nisso aí, né, Luciana? Então, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. Vou fazer uma pergunta, mas vocês respondam para si mesmo. E nós, encarnados, somos compostos de 3 elementos. Quais são esses elementos? Pense 1 minuto e responda vocês mesmos. Já pensaram, né? Então, eu já sei que vocês responderam certo. Então, nós encarnados somos espírito, que é centelha divina. Então, nós somos filhos de Deus, porque nós somos essência de Deus, somos centelhas divinas. Então, nós carregamos no nosso espírito o DNA de Deus. Olha que coisa bacana, hein? Nós somos... trazemos o DNA de Deus e trazemos a programação para sermos felizes.
Deus não programou ninguém para ser infeliz, para sermos felizes, para sermos eternamente felizes. Nós não somos eternos, né? Porque nós fomos criados. Então, nós fomos criados para sermos eternos, mas não somos eternos. Nós fomos criados para vivermos eternamente, mas eterno só Deus, que não tem princípio nem fim. Tá. Então, nós somos compostos de 3 elementos. Espírito, vocês já responderam aí, né? Perispírito e corpo material. E quando estamos fora do corpo espírito, do corpo material, quando desencarnamos, o que nós carregamos conosco? Fica a pergunta aí, se vocês respondam também, mas em silêncio aí, porque não tem como responder, né? Se fosse lá na sala de aula, todo mundo queria levantar o dedinho para falar, é uma briga danada, todo mundo quer falar. Então, quando nós desencarnamos, nós tiramos a roupa do corpo e mantemos o espírito, que é criado para ser eterno, não tem fim, o espírito não tem fim, e carregamos conosco o envoltório chamado perispírito, que ele é semimaterial. Então, ele ainda é matéria. E nós sabemos que cada espírito, ele formula o seu perispírito com os fluidos universal daquele... Somos imortais aí. Gostei, já tá falando aí, ó. Bacana, hein? Obrigado, Aline. Então, nós somos espíritos, criamos nosso perispírito através do fluido cósmico universal, ou fluido universal, ou como queremos chamar. Então, o fluido universal, ele é preponderante para nossas vidas. Ele está espalhado por todo o universo. E cada mundo, conforme a sua evolução, você consegue extrair mais pureza, você consegue fluidificar mais esse perispírito, ele fica mais leve, mais sutil. Então, nós estamos mergulhados, então, todos nós, seres humanos, os animais, as plantas, os vegetais, tudo que está no universo está mergulhado no fluido cósmico universal. Então, nós entendemos que esse fluido cósmico universal, ele é importantíssimo, né? Ele é de suma importância. E nesse capítulo, André Luiz faz algumas perguntas, nada mais, nada menos que São Luís, um espírito evoluidíssimo. Ele faz algumas perguntas. E eu vou citar algumas, porque se eu for falar todas aqui, eu vou tomar um cascudo depois do nosso irmão Humberto aí, porque vai tomar tempo, hein? É pergunta pra caramba, né, Humberto? Mas é bacana. Ele pergunta a São Luís: é esse fluido universal que compõe o perispírito? São Luís responde: sim, é a ligação do espírito à matéria. E nós vimos em estudo passado que o espírito sempre é acompanhado do perispírito. Ele sempre acompanha o perispírito. O perispírito sempre acompanha o espírito sempre acompanha o perispírito. Ele não se encontra separado. Pelo menos até onde nosso conhecimento nos dá, né? Os espíritos nos explicam isso. A gente não tem nem como buscar coisas acima, porque realmente é algo... está aí lá nas escalas dos mundos superiores. Mas os espíritos nos dizem que sempre o perispírito acompanha o espírito. Por isso que quando a pessoa enxerga o seu ente querido, quando um espírito se apresenta, ele se apresenta sempre daquela forma, e geralmente da forma que ele se apresentou da última encarnação. Mas esse perispírito, como já foi dito também, ele é elástico. E com a vontade do espírito, ele pode mudar de formas, pode tomar outras formas também. Outra pergunta que Allan Kardec fez a São Luís: é esse fluido que dá à vida o princípio vital? Olha outra coisa importante também que nós vamos falar aí agora. O princípio vital. É esse fluido que dá à vida o princípio vital? Sempre ele, o fluido vital, o fluido universal. Eu disse,
eu disse, ligação. Então, a energia vital, o princípio vital que nós recebemos, todos nós encarnados, recebemos uma carga vital para vivermos aqui, para mantermos nosso corpo vivo quando encarnados. É como se fosse uma bateria. Então, o Humberto vai receber uma bateria para que ele possa viver 100 anos. A Ludmila vai receber uma bateria para 95 anos. A Luciana para 98 anos. O Sérgio para 60 e poucos anos. Coitadinho do Sérgio, daqui a pouco vai embora. Mas aí nós recebemos, isso aí chama-se princípio vital que nós recebemos, que é derivado do fluido universal. É tudo derivado do fluido universal. Então nós recebemos essa bateria para vivermos um tempo aqui na Terra. Mas às vezes, né, cabe aqui falar isso, às vezes com a nossa vida desregrada, com a nossa alimentação desregrada, com noites perdidas, com vícios, a gente gasta demais essa energia e aí não conseguimos completar a nossa encarnação porque gastamos esse fluido vital. Se eu estiver errado, depois meus irmãos me corrijam aí, por favor. Então, nós temos essa energia vital para vivermos um tempo aqui na Terra. Por isso, a importância de cuidarmos desse corpo, cuidarmos da saúde mental e física, para que a gente possa manter essa energia vital que recebemos para cumprirmos nossa missão aqui na Terra. Extinguiu-se a energia vital, extinguiu-se a vida. E a pergunta são aí: esse fluido universal é uma emanação divina? Ela emana de Deus? Não. Ele diz que não emana de Deus. Poxa, mas então é uma criação da divindade? Sim. Tudo, exceto o próprio Deus, é criação de Deus. Então, o fluido universal é criado por Deus. Se é criado por Deus, né, nós estamos mergulhados, né, nas bênçãos de Deus. Então, quando você faz a sua oração, olha só que importante, a vontade, né? A vontade move esse fluido universal. Quando você, ao se deitar, ou em algum momento da sua vida, você entra em oração, essa oração, ela se junta com o fluido universal e vai até onde ela for necessário, para um ente querido, para um irmão necessitado, para que Deus nos ouça, é através desse fluido universal. Só que muitas das vezes, ao entrarmos em oração, entramos no nosso quarto, entramos com tanto desânimo, falamos com tanta desânimo, falamos com tanta tanto negativismo, que a nossa oração não passa nem do teto do nosso quarto, porque a nossa vontade não está colocada ali para mover esse fluido universal. Olha que impressionante. Nesse nosso livro mesmo, nesse nosso próprio livro aqui, no Livro dos Médiuns, lá na frente, eu peguei só um pedacinho para vocês ficarem curiosos. Lá na frente, no Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8. Eu só vou falar um pedacinho aqui, Humberto, para todo mundo ficar curioso. Mas onde eles vão buscar esses vestuários semelhantes em tudo aos que usavam quando vivos, encarnados, com todos os acessórios que os completavam? Aí a resposta dos espíritos. Os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço. Na vossa atmosfera, um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda a dos objetos materiais. Então, os espíritos têm a consciência desse fluido cósmico universal, têm acesso a esse fluido, como todos nós temos, como já falamos aqui na oração, nós vamos falar em outro pedacinho aqui também.
E com essa vontade dele, ele transforma esse fluido nos objetos dos quais ele queiram aparecer. Então, veja só que o fluido cósmico universal, ele é importante. Mas sem a vontade, ele fica aí à nossa espera. Então, o fluido cósmico, o fluido universal, ele não é inteligente. Quem dá inteligência ao fluido cósmico universal são quem? Aí já responderam aí, os espíritos. Já sei que responderam. Eu senti aqui, eu recebi aqui a resposta de vocês. Aí tem um outro pedacinho também que vou deixar vocês na vontade. Ele fala o seguinte, que a vontade exerce, portanto, papel fundamental na produção de todos os fenômenos mediúnicos. Olha aí, mais um ponto para a gente na questão mediúnica. A vontade exerce papel fundamental na produção de todos os fenômenos mediúnicos e anímicos, inclusive na transmissão de fluidos magnéticos espirituais pelo passe, atividade corriqueira da casa espírita. Olha que interessante. Quando nós estamos aplicando o passe, nós estamos transmitindo o fluido cósmico universal, o fluido animalizado, o fluido que está em nós. E dentro da casa espírita, imagina que bacana, você juntando o nosso fluido, né, que é um fluido animalizado, junto com o fluido dos bons espíritos que ali se encontrem. Olha o tamanho do benefício que quando nós nos colocamos em receptividade, né, em vontade de receber, olha o tanto que esse fluido penetra em nossos corpos e fazem coisas maravilhosas. Nós que frequentamos... E detalhe, todos nós podemos dar passe. Quando a casa voltar às atividades normais, quem não fez o curso de passe, eu convido, façam o curso de passe e comecem a fazer parte da equipe dos aplicadores de passe da Casa Espírita. Todos nós temos fluidos a doar. Mas algumas pessoas têm esses fluidos tem muito mais fluidos do que outros, acumulam mais fluidos. Isso é uma coisa normal também. Tanto é que alguns deles promovem até curas através do fluido. Então, olha a importância da nossa vontade, tanto de doar esse fluido, tanto de mover, como os espíritos fazem para mover o objeto, né, que a Luciana vai falar, que juntando o nosso fluido com os fluidos dos espíritos, né, eles conseguem mover os objetos, tanto na hora de receber esses fluidos. E isso é uma coisa importante. Jesus, quando promovia as curas, sempre ele perguntava à pessoa que o procurava: o que você quer? Porque ele sabia o que a pessoa queria. Ele sabia exatamente o que a pessoa queria. Mas ele perguntava: o que você quer, meu irmão? Para ver o movimento daquela pessoa. Eu quero a cura, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai me curar. E aí Jesus que dizia: a tua fé te curou. E agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão Humberto, talvez tenha algum boa noite aí, né? Para depois ele passar para a Luciana. Boa noite, irmãos. Tem sim, Sérgio. A gente tem aqui boa noite para Graziele Lima, para Cristiane, para Andréia Lima, para Tânia Matos, para o Renato, para Selma Trigo, para Regiane Lima. Então, que chegaram aqui também e deram boa noite para a gente. Tem dois comentários aqui da Selma. Os espíritos podem manipular o fluido cósmico universal através do pensamento impulsionado pela vontade. A vontade é a potência da alma mais importante entre as demais potências. Perfeito, obrigado, Céu. E se não fosse a vontade, nós não estaríamos aqui agora,
vocês não estariam desse lado daí, à vontade de mudar algo em nossas vidas, de aprender um pouco. É essa vontade que faz a gente estar aqui. Obrigado, irmãos. Então, vou passar aqui para a Luciana, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Tem um irmãozinho que não participa também, Luciana. Pois é. Pois é, eu pedi para não aparecer, mas, infelizmente, a criança não obedece. Não tem problema não, Luciana, não tem problema nenhum. Enfim, bom, a gente começa com uma pergunta agora. Então, só um instantinho, por favor. Rafael, Rafinha, vai lá com o papai. O microfone está no mudo, tá, Luciana? Bom, desculpa, gente, mas quem tem filho pequeno passa por isso. Então, voltando aqui, na questão 8, né? O Kardec, né, faz a seguinte pergunta: como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? E aí, a gente, na semana passada, a gente já comentou, fez um comentário sobre o estudo, né? Falando sobre isso. Rafinha. E a gente fez um estudo sobre isso. E falamos sobre, né, enfatizamos essa questão de como isso acontece. É claro que a gente fala didaticamente, né? Como acontece. Então, qual é a forma, né? A gente vai voltar a falar porque é importante a gente explicar, né, para a gente, porque o estudo do Livro dos Médiuns, a gente vai ver muito isso, né? A gente vai ver a questão da mediunidade acontecendo de perispírito para perispírito, né? O perispírito do espírito com o perispírito do médium. Então, é muito importante que, mesmo que a gente fique um pouco cansativos, né, falando a mesma coisa, mas que a gente entenda, pelo menos a gente consiga compreender, mesmo que abstratamente, né? Ficou meio feia essa palavra, mas que a gente consiga, pelo menos no imaginário, entender como processa, né? Então, como que o espírito consegue, né, fazer com que se movimente uma mesa, né? Como a gente já viu na semana passada, falando das mesas girantes, né? Ele se utiliza do fluido do médium, né? E com o seu perispírito, né? E a vontade que ele utiliza através do fluido, né, cósmico universal, ele lança essa vontade e aí ele consegue movimentar o objeto, né? Lembrando que eu até tentei ratificar na semana passada que esse fluido vital do médium é um empréstimo, tá, gente? Que depois que acontece ali, aquela sessão, né, de efeitos físicos, o médium recupera esse fluido vital. E foi bem falado semana passada, e eu queria também, né, enfatizar mais, que eu não enfatizei muito, mas foi colocado aqui, eu não sei se foi pela Aline, foi alguém que falou que realmente naquela época era muito necessário que esses fenômenos acontecessem, até para que o próprio espiritismo tivesse a visibilidade, né? Mas que realmente, atualmente, é muito raro a gente ter, né, esses fenômenos físicos acontecendo diariamente, né? Corriqueiramente, né? E aí, na outra questão, Kardec pergunta: será com seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? E aí, os espíritos explicam. Quando falam, né, que a mesa ela se move através da vontade que o espírito dá, né, que ele proporciona ali através de toda essa manipulação fluídica, né? E quando o espírito quer pôr um movimento em um objeto, que eu achei isso muito interessante, né?
em que a massa, né, o peso ali, for demais, né? Ou seja, em que a massa for muito pesada para suas forças, esse espírito, ele chama, né, em auxílio outros espíritos, né? Para que eles possam, que tenham as mesmas condições perispirituais que ele, para que eles possam ajudá-los a movimentar essa mesa, né? É como se eu, né, quisesse carregar um botijão de gás, né? Então eu não teria forças sozinha para carregar um botijão de gás cheio. Então eu chamaria mais uma mulher, ou mais duas, né? Ou mais um rapaz, para que pudesse me ajudar. Então, assim, na verdade, eu chamaria mais uma mulher, né? Como ele fala aqui, para poder ter uma força idêntica, né? Então, assim, seria mais ou menos grosseiramente dando um exemplo. Então, quando o espírito ele quer manipular, né, algo em que a sua força fluídica, né, em que seu perispírito, a sua vontade ali não consiga, né, manusear sozinho, porque a sua força não consegue, aqui a gente quando fala força, a gente está falando, claro, força fluídica, ele chama o concurso de outros espíritos que tenham ali mais ou menos a questão fluídica idêntica, né? Para que ele consiga movimentar aquele objeto, tá? Mais à frente, na questão 10 e 11, ele vai comentar sobre a questão dos espíritos que movimentam um objeto, se eles são inferiores. Isso a gente também pontuou um pouco semana passada, né? Que geralmente esses espíritos, né, que lidam com essas questões da matéria, né, de fazer movimentos com objetos materiais, geralmente eles são espíritos inferiores, né? Eles são espíritos que são mais apegados à matéria, né? E na questão 11, os espíritos colocam muito isso, que quando os espíritos precisam de algo parecido, eles vão se utilizar de espíritos mais ligados à matéria para fazer efeitos dessa natureza, né? Por quê? Porque os espíritos inferiores, eles estão mais ligados à questão física, né? O seu perispírito, ele tem mais afinidade com a matéria, né? Com a questão da matéria, devido à sua densidade, né? Quando o espírito é inferior, né? Ele está mais ligado à matéria, o seu perispírito, ele está mais, digamos, pesado, né? Mais denso. Então, para que ele possa fazer, né, esse efeito, é muito mais compatível, né? Muito mais, digamos assim, fácil, né? Aí, na outra questão, ele vem falar... Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles, mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado se o quisessem. E aí foi o que eu comentei aqui, né? Quando os espíritos inferiores, eles estão envolvidos com o perispírito deles, eles estão envolvidos com o perispírito daquele mundo, né? A gente até já falou um pouco disso, daquele fluido cósmico universal pertencente àquele mundo. Então, ele, por exemplo, um espírito inferior, ele não pode penetrar no mundo onde a vibração é superior. Por quê? Porque o seu perispírito, ele é muito denso para que ele possa penetrar em vibrações altas, né? O mesmo não acontece com os espíritos superiores. Esses, por mais que o seu perispírito ele seja menos denso, né, digamos assim, ele pode sim penetrar em mundos inferiores, né? Então, os espíritos inferiores que têm um perispírito mais denso, eles não podem penetrar em qualquer lugar ao seu bel prazer, tá? A gente tem vários livros, né, quando a gente vai ler, né, alguns trabalhos, né, de vários médiuns que psicografaram histórias que aconteceram,
a gente percebe que a espiritualidade, né, amiga, penetra lugares sombrios, né, para tentar ajudar aqueles irmãos enfermos, né? Mas a gente não percebe o contrário, justamente por quê? Porque existe uma barreira perispiritual aí, né? Justamente por conta dessa densidade material do perispírito, né? Então, a gente não tem o perispírito denso, muito materializado, ele não tem condições de penetrar em mundos elevados, né? Em vibrações mais elevadas, tá? A outra questão que é colocada aqui para a gente, na questão 13, se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira deste fluido envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito. E é ainda por meio deste fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim? Exatamente. O espírito empresta à matéria uma vida factícia, né? Ou seja, aparente. A mesa, ela obedece os comandos que lhe são dados, né? Então, é uma vida, né, que aparentemente, né? Uma vida factícia, momentânea. Na questão 14, é perguntado assim: que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Um papel fundamental, né? Sem o concurso dele, o fenômeno não aconteceria, tá certo? Bom, qual é o papel dele? Além de ser fundamental, é a questão do fluido vital dele, né? É necessário para que faça essa combinação com o fluido que o espírito acumula no seu perispírito e que ele utiliza ali através do pensamento que está ali, né, em volta no fluido cósmico universal, para que o fenômeno aconteça, né? Então, gente, o perispírito, né, o que é importante a gente, né, sempre pensar que ele é uma condensação do fluido cósmico universal em torno de uma inteligência, em torno de um foco de inteligência. Então, se a gente parar para pensar, tudo está envolto do fluido cósmico universal, né? Ele penetra em tudo, como nosso amigo Sérgio falou, tá? Sendo que ele é utilizado de várias formas, né? O espírito utiliza ele através do pensamento. Quando eu vou imprimi-lo no meu espírito, né? Eu utilizo através do pensamento. E ele vai ser condensado, né? Então, ele é utilizado de várias maneiras, né? Mais para frente, a gente vai perceber excessivo, o espírito ele pode ser deformado, né? O quanto ele pode ser modificado, porque está dentro das propriedades dele, né? E quando a gente fala das comunicações, né, mediúnicas, a gente fala de perispírito para perispírito, né? A gente fala do perispírito do médium com o perispírito do espírito, né? Então, em todos os fenômenos mediúnicos, essa é a chave fundamental para a gente poder compreender, né? Talvez a gente, claro, óbvio, a gente tem muitas dúvidas, né? A gente, por mais que estude, a gente sempre, né, vai ter alguma dúvida, mas o importante é a gente buscar entender, a gente buscar estudar e tentar, né, através do estudo, a gente sanar essas dúvidas, a gente tentar compreender, né, essa importante chave aí da mediunidade, que é o perispírito, tá certo? Então, esses foram os pontos aí do estudo que me coube, espero que tenha esclarecido vocês, e desculpe a participação do Rafinha, mas faz parte. Ano passado... Tem um comentário da participação dele, ó, um espírito da nova geração já querendo participar do estudo, muito figura. Ano passado ele participou bastante, né? Esse ano ele está mais contido. Obrigada. Tem um comentário ainda. O médium, quando em trabalho mediúnico, doa fluido, mas automaticamente recebe fluido. É um processo gerador natural. Isso aí. O espírito, quanto mais evoluído,
mais sutil é o perispírito, tornando volátil e favorecendo melhor penetrar nas regiões superiores. Isso aí. Tá? Então, vamos passar para a Ludmila, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Obrigada. Aí, o Rafinha fez sucesso, hein? Ludmila. Obrigada. Boa noite a todos. Então, dando continuidade ao estudo de hoje, com relação às perguntas realizadas ao Espírito São Luís por Allan Kardec, a questão 15, o Espírito pode agir sem um concurso de um médium? E o Espírito evoluído responde o seguinte: ele pode agir com desconhecimento do médium. Quer dizer que muitas pessoas servem de auxiliares dos espíritos para os fenômenos sem disso desconfiarem. Então, vamos supor, né? Nós estamos numa reunião mediúnica, alguma reunião de efeito físico aqui na minha casa, e eu não sou médium de efeito físico, mas o meu vizinho é. Ele desconhece essa aptidão e eu consigo fazer uma reunião na minha casa. Como que eu consigo isso, já que não há médium presente? Não há médium presente ali ao meu lado, mas há um médium presente próximo, e aí os espíritos utilizam desse fluido para que ocorra essa manifestação. A gente pode ter um exemplo, né, quando a gente está na casa espírita, ouvindo a nossa palestra, e muitas vezes nós imaginamos que a atividade desenvolvida de socorro, de amparo aos espíritos sofredores, é feita só na sala mediúnica. E, na verdade, não é bem assim que funciona. Por isso que quando nós estamos lá sentados, assistindo a nossa palestra, a pessoa dirigente da reunião sempre fala para a gente, né, antes de começar: mantenham os pensamentos elevados, pensem em coisas positivas. Por quê? Porque os espíritos amigos ali, os espíritos superiores, eles aproveitam aquela emanação de fluidos, não só os fluidos que estão presentes com os médios na atividade mediúnica, mas os próprios participantes ali. Porque muitos são médiums, eles doam fluidos e não têm noção. E aí os espíritos pegam daqueles fluidos para poderem ajudar as outras pessoas. Tá aí a nossa responsabilidade nesse processo. O que será que nós estamos pensando? Será que estamos sempre tendo pensamentos positivos, né, benfazejos, que possam ajudar aos amigos espirituais? Lembrando que nós somos o que atraímos. Se pensamos coisas boas, estamos sendo atraídos por espíritos bons que se utilizam disso, na mesma proporção que isso, infelizmente, também se dá com relação aos pensamentos inferiores. Na questão 16, Allan Kardec faz uma pergunta que nós abordamos bastante, né, no estudo passado. A mesa animada age com inteligência? Ela pensa? E aí vem a resposta: ela não pensa mais do que um bastão com a qual fazeis um sinal inteligente. Então, a gente tem que lembrar que não é a mesa, não é o bastão, não é o lápis, não é a prancheta, não é a cadeira, é o espírito que tem o pensamento e ele utiliza desse objeto para que possa transmitir esse pensamento. Questão 17, qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Os dois. Não tem como. Então, o espírito, ele utiliza do fluido para que ocorra a manifestação, né? E o médium nesse caso, né? Qual o papel que desempenha a vontade de um médium para que isso ocorra? Será que basta o médium ter vontade? E se o médium não tiver vontade, isso vai ocorrer ou não vai? O que o médium faz nessa situação? E aí São Luís responde, né, que o papel do médium é chamar os espíritos e secundá-los no impulso dado ao fluido. E aí ele continua na mesma pergunta, ele faz uma outra pergunta por cima. A ação da vontade é sempre indispensável?
resposta. Ela ajuda, mas não é sempre necessária. E aí a gente pode perceber o seguinte, que para que o fenômeno ocorra, é necessário tanto o fluido, que nós vimos que o seu Sérgio falou anteriormente, a Luciana também falou, né? Mas aí você tem o fluido universal e nós temos também o fluido do médio, é uma junção desses fluidos, que é mais animalizado, o fluido do médio, né? Uma junção desse fluido que os espíritos utilizam para que esse fenômeno ocorra, né? E tem uma nota que ele diz o seguinte, que o contato das mãos não é sempre necessário para poder mover o objeto. Um primeiro contato não é mesmo indispensável. Isso vai ser falado mais futuramente para a gente poder entender na questão, se não me engano, 24. Próxima questão, por que todo mundo não pode produzir o mesmo efeito? Então, vamos supor, se tem um grupo de médiuns, né, são todos médiuns de efeito físico, por que um pode fazer, né, tem a capacidade, junto com o espírito, de fazer determinada coisa e o outro não? Por que um faz levantar um objeto e o outro faz só alguns sons, alguns ruídos na porta? São todos médios. De onde que vem que um tem mais força que o outro? E aí vem a resposta. Isso depende do organismo e na maior facilidade ou dificuldade que ele apresenta. Há pessoas que são inteiramente refratárias. Então, você tem um médico, aquele acúmulo de fluidos, mas ele não consegue fazer com que esse fluido seja despertado, seja dispersado para outras situações, sendo que tem um médico que tem uma facilidade maior de liberar esses fluidos. E aí os espíritos se aproveitam desse que tem mais facilidade de liberar os fluidos, né? Uma coisa que a gente tem que observar, que a vontade, como a Selma, né, falou, né, que a vontade ela é primordial. A vontade aumenta a força responsável pela ação. Só que isso se refere a própria capacidade do médium, e não a capacidade evolutiva, a evolução, não tem nada a ver. Uma coisa é algo do organismo da pessoa que se desenvolve com essa aptidão, a outra coisa é a evolução moral. Então, não vamos imaginar que fulano é um excelente médium porque ele possui várias aptidões. Isso não significa necessariamente que ele seja totalmente evoluído. Quem dera que fosse, né? Que bom que fosse, mas não significa isso. E aí a gente vai ver no estudo sobre mediunidade, né, com o Jacobson Trovão, eu acho bem interessante que ele faz um parêntese sobre essa parte, né, da vontade que impulsiona, e ele faz uma colocação que eu achei muito legal. Ele fala assim, imagina se nós utilizássemos a nossa vontade para o bem, né, num tratamento, imagina numa reunião espiritual, fluidificando uma água, olha só, quando você pensa positivamente, que você quer, quantos de nós, né, eu trabalhando no hospital, eu observo muito isso, um familiar, às vezes deixa um óleozinho para passar no paciente, ou então deixa uma aguinha, fala assim, vê se você pode deixar essa água. Claro que a gente não pode ofertar, dependendo da situação do paciente, mas só de deixar um pouquinho ali em cima, a gente observa que aquilo está emanado de fluidos positivos. E muitas vezes as pessoas não dão muito crédito nisso. E olha o poder da vontade, o poder da oração, como nós somos poderosos. Nós temos a capacidade de pegar os nossos fluidos e emanarmos coisas positivas. E também devemos tomar cuidado com as coisas negativas, né? Lembrando que nós somos aquilo que nós atraímos, o que está sendo feito da nossa vontade no momento. Qual é a nossa vontade atual? Será que é para ajudar as pessoas? Porque o médium ele tem que tomar muito cuidado, né? Na mesma proporção que o médium ele pode jogar com auxílio dos espíritos aquele jato positivo naquelas pessoas,
ele também pode, infelizmente, atrair espíritos que não são tão evoluídos, que não estão tão desejosos do bem dos outros e desejar coisas negativas. Por isso que nós médios precisamos ter um cuidado redobrado com os nossos pensamentos, porque a gente emana aquilo ali, a gente joga, e automaticamente nós somos circundados com esse tipo de energia que estamos liberando para as outras pessoas. A próxima questão, questão 20. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas como médium? E aí a gente pensa naquelas pessoas que são magnetizadores, né? Tem pessoas que elas têm essa capacidade. Elas liberam, elas magnetizam, elas fazem aquilo. Não tem qualquer interferência dos espíritos. E é só a gente pensar. Quando você tem interferência dos espíritos naquele ato, aí sim você tem um fenômeno mediúnico. Quando não há interferência do mundo espiritual, é a pessoa, né, que está doando, como o seu Sérgio falou sobre o passe, né? Nós temos aquele passe que é uma doação da pessoa, ela mesma está doando os fluidos. É a pessoa, como nós temos também com o auxílio dos amigos espirituais. Aí sim é um fenômeno mediúnico. Então a gente tem que saber separar bem. Tem como você emanar fluidos, você doar, você magnetizar? Tem. Se não tiver interferência dos espíritos, é algo seu. Se tiver, é mediúnico. O espírito que age sobre os corpos sólidos para movê-los está na substância mesmo dos corpos ou fora da substância? Então, o espírito ele vai pegar o corpo e ele vai movimentar o corpo. O espírito que vai fazer isso, ele está fora, né? Está longe, ou ele está dentro do corpo, né? Ele está acoplado no corpo, lá dentro. E a resposta, na substância e fora. Dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, que penetram tudo. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto que ele penetra. A próxima questão, a questão 22. Como o espírito faz para bater? Acho que a Luciana também já conversou com a gente, né? Sabe que o espírito pega um martelinho, fica tec, né? Pega um pedaço de pau, começa a bater, né? Como que ele faz isso? Né? Então, aqui há a explicação. O seu martelo é o fluido combinado, posto em ação por sua vontade para mover ou bater. E aí Allan Kardec acha interessante que ele fala assim, ok, já entendi, né? O fluido combinado não tem martelo. Mas e no caso de som? Tem espírito que faz um ruído, faz um barulho. Como se explica essa situação do som? E aí ele responde, uma vez que age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, bem como sobre a mesa. Quanto aos sons, pode imitá-los todos com relação a esse e a todos os outros ruídos. Olha só que interessante, né? E aí vem uma pergunta que eu achei tão interessante de Allan Kardec, que ele fala assim, ok, nós sabemos que é a força do pensamento, sabemos que o espírito não pega o martelo, não vai com a mão, mas como é que você explica a situação, por exemplo, com relação a piano, que muitas vezes é visto, né, um teclado, e você consegue ver o teclado se movimentando, você consegue ver a mão ali mexendo no teclado. Se não tem, como é que a gente vê? Né? Como que se explica essa situação? E aí a resposta para a gente, né? Não podeis compreender a natureza dos espíritos. Não é pela força muscular que pressiona sobre a tecla, anima a tecla como anima a mesa. Né? Nós temos ainda uma visão muito material. A gente
quer responder as nossas perguntas com base na nossa experiência material. E não é assim. E aí depois ele até explica, né? Ele fala assim que os espíritos que fazem isso, na maioria das vezes, não são espíritos tão evoluídos, e se você perguntar para eles, embora aqui ele fique explicando para a gente de uma forma didática, que combina fluido universal mais o fluido do médico, que é mais animalizado, e junta aquilo tudo com a vontade do pensamento, mas se você perguntar para um espírito que está numa situação mediana ou num atraso espiritual, ele não vai conseguir responder corretamente, ele não sabe nem como ele faz, né? Você perguntar, como é que você faz isso? Eu faço, eu penso e realizo, e acontece. Então, para o espírito, como ele ainda está muito ligado à matéria, da mesma proporção como nós estamos, ele vai responder sim. Não, eu estou tocando o piano sim. Eu coloquei a minha mão no piano. E aí você vê, né, em determinados livros que o espírito ele reclama de sensações que ele tinha quando ele estava no corpo físico, sensações que não deveria ter mais agora no corpo espiritual. Então ele se queixa de que está sentindo frio, está sentindo sede. Quantas vezes numa reunião mediúnica o espírito fala, eu estou com sede, eu estou com fome, eu estou com frio, porque ele ainda está tão ligado à matéria que ele ainda tem essas sensações da matéria. E aí ele responde também, achei bem interessante que ele faz uma comparação com o camponês. Não se dão mais conta da verdadeira causa dos efeitos que produzem, do mesmo modo que um camponês não se dá conta da teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como tocam o piano, e vos dirão que golpeiam em cima com seus dedos, porque eles realmente creem golpear. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, entretanto, pela sua vontade. Quando se fazem ouvir por palavras, sucede o mesmo. E aí nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Humberto, que vai encerrar o estudo de hoje. Obrigado, Ludmila. Tem um comentário aqui do seu Newton, dando boa noite. Muita paz pai. Seu pai. A Selma comentando que antes, durante e depois do trabalho mediúnico, existe toda uma organização pelos espíritos, né, e que a gente pode ver essa organização lá no livro da Seara dos Médiuns, do Seara do Bem. Também tem um comentário dela que durante o passe o fluido é do médium, mas o médium pode ser apoiado pelos espíritos, caso perceba a necessidade, sem ser necessariamente incorporação, mas assomar ao fluido do médium. Bom, meus amigos, dando continuidade aqui ao estudo, a Luciana, a Ludmila, o Sérgio já comentaram aí como funciona a questão da teoria das manifestações físicas, mas eu queria destacar aqui um ponto, que é a questão que a Luciana comentou sobre a densidade do espírito. Kardec comenta que a densidade do perispírito, do perispírito, a densidade do perispírito, que ela varia não só conforme os mundos, mas também conforme a evolução moral da criatura, né? E que quanto menos evoluído é um espírito, mais denso é o seu perispírito, e, portanto, maior afinidade tem com a matéria densa, com a matéria grosseira. E quanto mais evoluído é um espírito, mais etéreo é o seu perispírito. E é interessante porque ele está falando de densidade. O que é densidade? Densidade é a forma como a gente faz para medir o grau de concentração da massa. Então, por exemplo, se eu pegar 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, ambos pesam 1 quilo, então ambos têm o mesmo peso, né? Porém, eles ocupam diferentes volumes. Então, 1 quilo de chumbo ocupa um volume pequeno. 1 quilo de algodão vai ocupar um volume maior. O que é a densidade? A densidade, ela mede justamente a massa dividido pelo volume, né? Então, por exemplo, o que isso acarreta? Se eu pego o óleo e coloco na água, o óleo vai flutuar sobre a água, porque o óleo é menos denso que a água. Se eu coloco a madeira na água, a madeira também vai flutuar, porque a madeira é menos densa que a água. Se eu mergulho numa piscina e faço bolhas de ar na piscina, essas bolhas de ar vão subir,
porque também essas bolhas de ar são menos densas que a água. E isso é interessante, por quê? Porque tem a ver com o que a Luciana comentou, né, da questão de onde os espíritos estão, em que regiões eles ocupam no mundo espiritual. Tem a ver também que quanto mais denso é o perispírito de um espírito, maior afinidade ele tem com a matéria. E isso vai impactar, inclusive, na percepção dele. Né? Por quê? A Luciana citou que alguns espíritos evoluídos vão até algumas regiões para poder prestar socorro. Mas nessas regiões que eles adentram, nem sempre aqueles que estão sendo socorridos, eles enxergam esses espíritos. Muitas vezes, tem livros aí do André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, comentando que assim, eles estão ali socorrendo algum espírito, mas eles não estão vendo eles. E para que eles se tornem invisíveis, eles precisam condensar, aumentar a densidade do seu perispírito, para que aqueles espíritos possam enxergá-los. Olha que interessante, mesmo entre os espíritos, né, há essa questão que nem todos os espíritos conseguem enxergar os próprios espíritos, porque estão em faixas diferentes, estão com densidades diferentes. É interessante também que a Ludmila comentou que essa afinidade com a matéria faz com que alguns espíritos sintam essas sensações de fome, de sede, de frio, de apetites sexuais. Né? Inclusive, alguns têm até a ilusão de estar vivendo num corpo material ainda. André Luiz fala para a gente, no livro Nosso Lar, da dificuldade que a colônia teve para modificar os hábitos alimentares dos habitantes da colônia. Né? Porque muitos que lá habitavam queriam manter hábitos semelhantes aos que tinham na Terra. E, para terminar, fazendo um resumo bem breve do que a gente viu aqui, sobre a teoria das manifestações físicas, a gente sabe que o fluido cósmico universal é a matéria alimentar primitiva, que dá origem a tudo que é material, o mundo material, o mundo espiritual. E é também a partir dele que o espírito forma o seu perispírito. Portanto, o mundo espiritual também é constituído de matéria com diferentes densidades e vibrações. Para manipular um objeto material, o espírito combina o seu fluido com o fluido animalizado de um médium. A partir dessa combinação, ele satura um objeto, uma mesa, uma estátua, o que ele quiser mover, ele satura dessa combinação desses fluidos e esse objeto ele passa a ter uma vida artificial, uma vida animal artificial, momentânea, que é comandada pelo pensamento e pela vontade do espírito. Portanto, não é através da força muscular, o espírito não pega um objeto e levanta com os braços, né? Não pega com as mãos um objeto. Ele faz essa combinação de fluidos, dá uma vida momentânea àquele objeto, e esse objeto passa a responder ao espírito. Assim também funciona com o nosso corpo. O nosso corpo é material, sem o espírito, o nosso corpo é inerte, não tem vida. Porém, quando o nosso espírito se liga a um corpo material como esse, ele o anima, ele dá vida, vitaliza esse corpo. E se ele consegue vitalizar um corpo, ele consegue também momentaneamente vitalizar um objeto, dando vida momentânea e artificial àquele objeto. Alguns médiuns, eles têm uma capacidade maior de doação desses fluidos animalizados do que outros. Então, isso vai impactar no fenômeno de manifestação física, né, que pode variar na sua intensidade e também na sua duração. E como a Ludmila e a Luciana comentaram, nem sempre a participação do médium é voluntária. Muitas vezes é involuntário, o médium não tem a intenção de produzir aquele fenômeno, às vezes nem sabe que ele é médium de efeitos físicos. Para terminar, essas manifestações, elas não acontecem a todo instante. É necessário que um espírito tenha um objetivo, um motivo para fazer essa movimentação de algum objeto, para produzir um efeito de manifestação física. Depois é necessário que ele encontre um local onde ele deseja produzir o fenômeno, um médium que possa secundá-lo, que possa fornecer esse fluido animalizado para ele. E, além disso tudo, é necessário a permissão de Deus para que o fenômeno ocorra. Porque, às vezes, o espírito tem vontade de fazer, existe um médium na localidade, mas Deus não permite que o fenômeno ocorra. Então, pode ser que o fenômeno ocorra, se Deus o permitir, existem motivos para que Deus o permita. Esses motivos podem ser, às vezes, uma aprovação, porque nem sempre o fenômeno é algo bom, né? Pode ser algo que perturbe o equilíbrio de uma família, de um médium. Então, pode ser uma aprovação, aquele momento ali de despertar, mas pode ser também, como foi no caso de Kardec, da época de Kardec,
para poder despertar a atenção das pessoas para esse fenômeno, para a espiritualidade. Tá? Então, vamos estar encerrando aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário. Em nosso lar, tem um caso da mãe de André Luiz, que foi visitá-lo quando no umbral, para levar o reconforto, e André Luiz não percebeu a presença da mãe dele. É verdade, muito bem lembrado. Quem viu o filme de André Luiz viu essa cena, né? Que a mãe de André Luiz estava o tempo todo ao lado dele, mas André Luiz não percebia essa presença, né? Porque estava numa outra vibração. Então, as suas percepções estavam limitadas. Bom, Sérgio, você pode fazer uma oração para a gente estar encerrando? Então, queridos irmãos, depois de estudarmos um pouquinho e ter ganhado mais um pouquinho de conhecimento, e principalmente agora, nós vamos falar da vontade, é importante que nós, nas nossas orações, nós colocamos bastante vontade. Vontade de comungar com Deus, com nosso Pai. Lembrando que somos filhos de Deus, que somos filhos amados, que não fomos feitos para sofrer, para tristezas, e sim para alegrias. Querido Mestre Jesus, nosso irmão querido, queremos vos agradecer profundamente, Senhor, por esta noite maravilhosa, aonde aprendemos mais um pouquinho dos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por existir no mundo casas como estas, que trazem um alento, trazem essa instrução que nos faz lembrar o tempo todo que somos criados para sermos eternos, que nossos entes queridos não estão mortos, estão vivos, mais do que vivos, que a verdadeira vida é a vida espiritual, que devemos agradecer todos os dias esse corpo maravilhoso que nos emprestastes, para que possamos burilar as nossas mazelas, como o egoísmo, a vaidade, a luxúria. Enfim, Jesus, que a nossa vontade seja a vontade de sermos melhor, que a nossa vontade seja a vontade de fazermos um bairro melhor, uma cidade melhor, um Brasil melhor e um mundo melhor. Que nossos corações se entrelacem com os corações desses bons espíritos e que essas luzes que aqui se encontram possam ir de encontro aos governantes dos nossos planetas, a todos aqueles que têm a responsabilidade de promover melhorias sociais e que nós, aonde quer que estejamos, sejamos também um ponto de apoio para que esse mundo seja um mundo melhor. Assim, Mestre, agradecidos por tudo e, sobretudo, ao nosso Pai que é Deus, nós vos pedimos humildemente que possamos dar esse estudo de hoje por encerrado, dando graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos pelo comentário, ao Newton, a Aline, a Selma, a todos os demais que participaram do estudo hoje. Desejamos uma excelente semana a todos e até a próxima segunda.